segundo o livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 1. Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos. Fala com todos nós, em nome de Jesus, através da tua palavra nesta hora, nesse momento. Que eu seja uma ferramenta, Deus, usada pelo Senhor de uma maneira tremenda. É o desejo do meu coração. E se você concorda com a minha oração, você diz amém. Diz graças a Deus. Olha, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Então, Jorão, que era filho de Acabe e Jezabel, ele acabou se tornando rei de Israel. E Josafá, nessa época, era rei de Judá, tá bom? Aí o verso de número 2 diz a respeito de Jorão: fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, porque para fazer o que o Acabe e a Jezabel faziam, tinha que ser bom. Não, tinha que ser ruim, tinha que ser muito ruim, porque eles eram pessoas muito desviadas, eram pessoas muito fora do propósito de Deus. Então, o Jorão, filho do Acabe e da Jezabel, rei de Israel, ele fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe. Ele derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, verso 3 diz assim: persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Quer dizer, o povo estava envolvido com práticas que não eram aprovadas por Deus, práticas essas trazidas por Jeroboão, entre elas não levar a sério a administração dos feitos dentro da casa do Senhor, entre elas a mistura com povos, com práticas pagãs. Quer dizer, havia sido iniciada uma prática. Você vê que Jeroboão, ele acabara levando Israel a trazer para eles, para o povo, né? Quando fala de Israel, está falando do povo. Jeroboão leva o povo a trazer para si maldição. E eu acho que é válido abrir um parênteses aqui, ainda que não seja esse o foco da reflexão, mas é oportuno abrir um parênteses e dizer: há pessoas que elas não contribuem em nada na nossa vida para o bem, mas por vezes elas acabam trazendo, inserindo, iniciando práticas erradas. Então nós temos que tomar cuidado com quem é que nós andamos, com quem é que está à nossa volta. Nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos ficar atentos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Às vezes a gente fala, o pai, a mãe fala para o filho, fala para a filha: olha, filho, filha, cuidado, fica andando com essa pessoa não, fica andando com esse rapaz, não fica andando com essa moça, cuidado com a turma que você fica, tal. Às vezes o pai, a mãe fala para o filho, para a filha, o filho, a filha acha ruim, fica bravo, briga com o pai, briga com a mãe, não aceita. Olha, é importante nós observarmos, tomarmos o devido cuidado. Tudo que está à nossa volta pode contribuir para o bem ou para o mal. O Jeroboão contribuiu para o mal na vida do povo de Israel. Agora, verso de número 4 diz assim: ora, Messa, que era rei de Moabe. Então nós temos o Jorão, que é rei de Israel, nós temos o Josafá, que é rei de Judá,
nós temos o Messa, que é rei de Moabe. Então você vê que vai juntando alguns reis na nossa história de hoje. O Messa tinha muitos rebanhos, pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra Israel. Então aqui começa um problema, porque o rei de Moabe, ele pagava tributos a Israel, mas quando Acabe, que era rei, morre, esse rei chamado Messa, ele decide parar de pagar os impostos. E quando ele para de pagar os impostos, começa a criar algum desconforto, alguma situação problemática. Verso 6: naquela ocasião o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou essa mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Veja bem, o problema era do Jorão, o problema era de Israel, não era de Judá. O problema não era de Josafá, o problema não era no reinado de Josafá em Judá. O problema estava estabelecido em Israel. O rei de Moabe parou de pagar os tributos ao rei de Israel. Então era um problema entre Moabe e Israel. Messa e Jorão era um problema entre eles. Mas veja como que o Jorão ele se comporta. O Jorão ele chama, veja bem, pense um pouco a respeito dessa história. O Jorão, ele tinha um problema. O que ele faz com o problema? Ele chama, o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Você irá me acompanhar na luta? Tem pessoas que é assim. Elas pegam, elas estão com um problema e elas levam o problema delas para você. Elas envolvem você, elas enrolam você no problema delas. Então são dois tipos distintos de pessoa agora. O Jorão, que tinha um problema e leva o problema dele para o Josafá. O outro tipo de pessoa, o Josafá, que não tinha nada a ver com aquele problema, mas que quando chamado para estar junto e ajudar o Jorão, ele se posiciona para ajudar. É interessante. No domingo, nesse domingo que passou, nós falamos um pouco disso, nós falamos de aliança. Falamos da aliança de Deus com Abrão, aliança de sangue que era efetuada pelas famílias, onde uma pessoa ela comprava a briga do outro, onde uma pessoa não aliançada com a outra não aceitava que o outro viesse falar mal do um de jeito nenhum. Até usei o Celcinho como exemplo, falei da aliança, usei o Celso como exemplo no culto da manhã, usei o Vanderlei como exemplo no culto das 10h30. Quando uma pessoa está aliançada, ela não aceita alguém ficar falando, ficar criticando, ficar maculando a imagem da pessoa. Aí nós estamos hoje refletindo sobre quem? Sobre Josafá. Era problema dele? Não. Porque o Josafá ele era rei em Judá, mas ele, quando procurado por Jorão, o Jorão fala: você vai conosco para a guerra? O Josafá ele vai junto, vou junto. Por quê? Porque o território de Israel como um todo havia sido dividido, norte e sul, Israel e Judá. Era um grupo dividido, repartido, mas era um grupo. Era o povo de Deus, cada um geograficamente distribuído numa parte, mas eles todos dentro de um mesmo propósito.
É a mesma coisa dentro da igreja, onde nós temos os músicos, o departamento da música, onde nós temos o diaconato, onde nós temos a intercessão, o departamento do trabalho infantil, onde nós temos a ação social. Aí um fala, está com alguma dificuldade, por exemplo, na música. O pastor Carlos, que é o responsável, ou qualquer outro diácono, fala assim, não, mas é problema da música, do Celcinho, não é problema meu. Eu não tenho nada que ver com o assunto. Mas é todo mundo dentro da mesma igreja. É todo mundo dentro do mesmo grupo. Pode ser que um está contribuindo na música, o outro está contribuindo no diaconato, o outro contribui na ação social, o outro contribui com as crianças, o outro contribui na intercessão. Todos, cada um contribui dentro de uma parte que é fracionada, mas todos juntos e debaixo da mesma bandeira, da mesma placa, do mesmo número e endereço, CEP e CNPJ. Era distinto. O problema era de Jorão. Mas o Josafá, ele sabia muito bem que ele era alguém que tinha aliança com o todo. Então, se Jorão estava precisando de ajuda, ele estava junto. Não ficou fazendo corpinho mole. Ele falou, vou junto, está aqui na Bíblia, verso 7. Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado. Eu acho isso bonito de ver. Coisa que nós precisamos nos dias de hoje é pessoas aliadas, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que estão com você, pessoas que quando alguém fala mal do seu marido, da sua esposa, ou do seu filho, ou da sua filha, e assim por diante, pessoas que quando alguém se levanta contra a sua casa, e seja lá contra o que for, as pessoas se levantam dizendo assim, não fala mal dele, não fala mal dela, não trabalha contra ele, não trabalha contra ela, não fale do meu pastor, não fale da minha pastora, não fale da minha igreja, não fale do meu bairro, não fale, porque se falar deles, se levantar contra eles, está se levantando contra a minha vida. Nós precisamos disso nos dias de hoje. Pessoas que estão verdadeiramente aliançadas conosco, não é só na igreja, é em qualquer lugar. Pessoas que vão contribuir conosco. Então está aí a figura do Josafá, está aí a figura do Jorão. O Jorão era rei de Israel, o rei de Moabe, Messa, resolve parar de pagar tributos, resolve arrumar uma confusão com o Jorão, mas o Josafá, ele entra na briga junto. Aí continua a leitura. Irei sim, serei seu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus, serão um só exército. Que coisa bonita! Isso é coisa bonita para a gente aprender. Isso é coisa bonita para a gente olhar e parar e pensar, opa, pera lá. Como que eu tenho me comportado nas necessidades do dia a dia, no lugar onde eu estou inserido? Eu tenho sido uma pessoa de aliança ou eu tenho sido uma pessoa incircuncisa, sem aliança? Perguntou, verso 8, por qual caminho atacaremos? E respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Olha o Josafá, o que você tem na mente? O que você está pensando? Por onde você vai? Nós vamos pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel, Jorão, partiu com os reis de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Agora entra mais um rei na história, o rei de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, havia acabado a água para os homens e para os animais. Olha que coisa. Eles marcharam, eles estavam indo para uma guerra, para uma batalha, para uma luta, como nós estamos batalhando, lutando. Nós vemos, infelizmente, essa história de fecha isso, fecha aquilo outro. Esse é importante, aquilo não é importante, esse é essencial, o outro não é essencial. Nós estamos vivendo dias terríveis.
Então aqui eles caminham 7 dias e a Bíblia diz que acaba a água. Acabou a água para os homens e para os animais. Sem água não tem o que fazer. Sem água, pronto, fechou, zerou. Agora é esperar a morte. Sem água não dá. E nós estamos nessa campanha, águas que saram. Por isso que não pode faltar água na nossa vida. O verso de número 10 diz assim, então exclamou o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Veja só, quem saiu para a guerra foi Jorão. O Jorão saiu para a guerra e juntou com ele o Josafá, rei de Judá, e juntou com ele também o rei de Edom. É interessante que ele sai para a guerra, ele chama pessoas para ir com ele para a guerra, mas ele mesmo não faz a devida previsão do que ele precisava, de quanto ele precisava para ir para a guerra. Veja que situação. Uma pessoa que, nós estamos falando do Jorão, uma pessoa que leva o problema para o Josafá, que envolve no problema o rei de Edom. Veja, ele sai para a guerra, ele não vê. A Bíblia ensina para nós, quando você for construir alguma coisa, faça a conta de quanto vai custar a sua construção, para você não parar a construção no meio do caminho e acabar servindo de motivo de riso para as pessoas que passam e veem, olha, ali tinha alguém que tentou construir, mas não acabou o dinheiro, agora está aí, parou, nada. Quando você vai para uma guerra, você faz a conta, está na Bíblia, faz a conta, quantos soldados você vai precisar para enfrentar o outro soldado, ou o outro exército, para que você não seja surpreendido. Ou seja, planejamento. Planejamento é algo importante, essencial e necessário na vida de todos nós. É nós sabermos ao certo o que nós precisamos, para que nós precisamos. Estava conversando com o pastor Carlos está com a empresa dele, e-commerce, em funcionamento. Abriu a empresa, vai vender pela internet. E ele estava falando, pastor, eu quero atender de uma maneira tal que o meu cliente me procurar pedindo nota, eu vou fornecer nota. Eu acho interessante que tem tanta gente por aí que ela prefere perder o cliente do que dar a nota. Tem gente que é uma cabeça que só Jesus na causa. Mas essa é uma história para segunda-feira, as nossas reuniões de profissionais. Mas o que eu estou falando é do planejamento. Ainda já fez algum tipo de venda, Carlão? Ainda nem vendeu, mas já está com tudo pronto. Inclusive hoje me mandou o modelo da nota fiscal sem valor contábil, porque era para a formatação da nota. Tá pronto, Celcinho, está pronto. Planejamento. Tem gente que não faz planejamento. Não faz planejamento e quer andar em vitória. Não se organiza, não para ver o que tem, quanto tem, para quanto tempo dá e quer andar em vitória. Sabe? A história mostra para nós aqui. Foram para a guerra, mas foram sem água. Quem era o responsável? O Jorão. O assunto era do Jorão. Mas o Jorão envolve mais outros 2 reis, outros tantos soldados e animais, cavalos para a guerra, tudo com pouca água. Acaba a água. Verso 11 diz assim, Josafá perguntou, será que há profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Olha, é interessante que agora eles querem um profeta.
É interessante que agora, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, quando a dificuldade está estabelecida, então o Josafá, que bom que Josafá estava junto, porque é sempre bom ter um crente junto, para ajudar, para contribuir, para somar. O Josafá, pera lá, nós não vamos dar nenhum passo sem buscar a direção de Deus. Vamos buscar a direção de Deus? Talvez você está aí na sua casa, querendo fazer alguma coisa sem buscar a direção de Deus. Você já buscou a direção de Deus para esse passo tão importante que você está querendo dar aí na sua casa? Você já buscou a direção de Deus para esse passo que você está querendo dar na sua empresa? Você já buscou a direção de Deus para esse passo que você está querendo dar no seu casamento? Você já buscou a direção de Deus para esse passo que você está querendo dar na sua vida espiritual? Você já buscou a direção de Deus? Ou vai sair fazendo o que achar melhor, o que der na teia, sem se preocupar com a direção de Deus, como muitos assim o fazem? O Josafá, aonde que tem um profeta? O conselheiro diz: Eliseu, filho de Safate, está aqui, era auxiliar de Elias, é homem de Deus, é gente de Deus, é gente que tem vida com Deus, é gente que ouve Deus e fala da parte de Deus. Pois bem, Josafá, verso 12, prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, olha só, o Eliseu disse ao rei Jorão, o rei de Israel: não tenho nada a ver com você, desviado, perturbado, encabrunhado. O Eliseu, porque o Eliseu era auxiliar do Elias, o Eliseu sabia bem quanto o Elias sofreu na mão do Acabe e na mão da Jezabel. O Eliseu sabia a história, o Eliseu viu quanta lágrima talvez tenha sido derramada por Elias, por causa dessa família tão difícil. Eliseu disse: não tenho nada com você, vá consultar os profetas do seu pai, da sua mãe. É interessante, né? O Eliseu, a gente vê, é um homem de Deus, ele era um profeta, ele era uma pessoa cheia de Deus, mas ele pega aí eu vou falar de mim, na minha condição de pastor, tem vezes que dá vontade de falar assim: vá procurar os profetas do seu pai e da sua mãe. Tem hora que dá vontade, aí eu falo: nossa, mas não pode. Mas o Eliseu falou assim. Aí você vê e fala: bom, pera lá, mas vamos ver como que a história ela vai desenrolar. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que juntou a nós, esses 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Olha a conversa do Jorão, meu Deus. Então Eliseu disse: olha, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, porque até para conversar com o homem de Deus a pessoa estava mentindo. Não foi Deus que juntou os 3, coisa nenhuma, não foi Deus, foi ele que chamou. Estou indo para a guerra, você vai comigo? Vai por onde? Vamos passar por meio da casa do Edom, do rei de Edom. Quem sabe ele ajunta. Não foi Deus que falou: vai lá, foi ele que foi e fez do jeito que ele quis fazer. E Deus não juntou ninguém para entregar na mão de ninguém. Você vê como que é? Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo te daria atenção. Mas agora Eliseu, ele decidiu,
ele decidiu que por causa do Josafá, ele vai buscar a face de Deus e ele vai dar o direcionamento para aquela causa. Tragam-me um arpista, ou seja, tem que ter música, tem que ter louvor, tem que ter adoração. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, tudo façais para a glória de Deus. Em tudo dai graças. É interessante que agora chamou o menino da harpa para tocar. Vai ter música, vamos tocar, vamos buscar a face de Deus com música, com alegria, com cântico. Vamos adorar a Deus, não importa como a situação esteja. Tem um corinho que diz: quem está alegre canta, quem está triste ora. Tiago 5:13 diz: quem está triste ora, quem está alegre canta. Não importa como a situação esteja, é importante nós adorarmos a Deus e reconhecermos que Ele pode, e reconhecermos o que Ele faz. Adorar, reconhecer a grandeza de Deus, louvar, reconhecer os feitos de Deus. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Quando nós reconhecemos que Deus pode nos ajudar, quando nós reconhecemos que Deus pode fazer, o poder de Deus vem. É importante você reconhecer. Agora há pouco, antes de vir para cá, o Luiz Felipe estava assistindo. Agora ele conheceu um personagem novo, o Naamã. Inclusive, a liçãozinha dele hoje foi de Naamã. E enquanto nós estávamos falando do Naamã, na TV estava passando outro desenho. Esqueci o nome agora daquilo ali. Não é Guinness Book. Superbook, um desenho bem legal que eu recomendo para o seu filho, para a sua filha. Superbook, historinhas bíblicas contextualizadas, bem legal. Aí estava mostrando a fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí a gente foi conversando aí eu mostrei, ele viu a imagem, e eu falei ali da história, que quando eles foram lançados na fornalha foi porque eles não adoraram a imagem. E aí ele falou: mas por que eles não adoraram? Porque nós só adoramos a Deus, porque é de Deus que vem toda a sorte de bênção. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou. Ali eu falei para ele com palavras que ele pudesse compreender, e num futuro próximo poder falar para outras pessoas também, que a adoração é só para Deus. Enquanto adorava, enquanto tocava, enquanto louvava, enquanto reconhecia que Deus pode fazer, o poder do Senhor veio. E eu quero deixar sobre a sua vida essa palavra: adore, louve, exalte, reconheça que Deus pode, porque o poder vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, o poder vai chegar na sua família, a direção de Deus vai chegar até você. Acredite, adore, louve, exalte a Deus, porque Ele vai fazer. Olha só, para irmos encaminhando o final da nossa conversa, Ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Cave o quê? Cisternas. Onde? No vale. Por quê? Porque a água vai chegar. Agora, quando a água chegar, se tiver lugar para armazenar, para guardar a água, então a água será armazenada. Se não tiver lugar, perde toda a água que vai passar por ali. É outra lição importante para nós pensarmos aqui. Vou fazer o link, não está nada disso no esboço aqui, mas vou fazer o link para você pensar. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Quando a fartura vem, você armazena, porque quando a miséria chega, você terá a abundância. Tem hora que o nosso pasto está verde, mas tem hora que não está tão verde assim. É importante nós sabermos armazenar, é importante nós sabermos nos programar para amanhã, viu? Fica
mais essa dica, e não está no esboço, mas é mais uma dica dada por Deus para todos nós. Quando as coisas estão boas, armazena, porque se chegar um momento adverso, pelo menos você vai ter a situação para te ajudar. Em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. Só para você linkar também aí, ó. Vamos lá, cava cisternas. Estamos finalizando a campanha Águas que Saram. Eles estavam desesperados, sem água para os soldados, sem água para os animais, indo para uma guerra, indo para uma batalha. Mas veja, a ordem foi: cave cisterna, coloque as oportunidades. Pastor, eu preciso de trabalho. Faz currículo, manda currículo. Pastor, eu estou precisando comprar não sei o que lá. Se organize, guarde, segura, economiza. Cavar cisterna quer dizer buscar as possibilidades. A mulher lá que tinha os filhos que ia ser levado, o profeta deixou a palavra: vai buscar vasilha, porque o azeite ia ser derramado. Olha, muitas cisternas, cavem cisternas. Verso 17, assim diz o Senhor, e essa parte ela vai finalizando com chave de ouro a nossa conversa. Diz assim, ó: vocês não verão vento e nem chuva. Que coisa! Você não vai ver vento e nem vai ver chuva. Com outras palavras, não fique se preocupando em encontrar algum sinal. Não fique se preocupando. O milagre vai chegar na hora que chegar. Você vai ser surpreendido. Ó. Não verão vento, não verão chuva. Vai chegar do jeito que Deus faz. E Deus faz cada coisa. Contudo, este vale ficará cheio de água. Vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. Olha só, a chuva vai chegar, a água vai chegar. Se você estiver cavando cisternas, a hora que a água chegar, a oportunidade chega. E ela vai estar ali, ó, prontinha para você agarrá-la. Ou melhor, ela vai te agarrar se você estiver prontinho para ela. Você não vai agarrar a oportunidade, é ela que vai te agarrar. Olha só, verso 18: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Eles estavam ali por causa de uma guerra, não estavam ali por causa da água. Agora eles estão sem água indo para a guerra. Vão perder a guerra e vão morrer de sede. Então Deus diz: vou dar água e vou dar a vitória naquilo que você tanto está esperando. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas, todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes, encherão de pedras todas as terras do cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. No dia seguinte, primeiro eles cavaram as cisternas. No dia seguinte, a água chegou. Você vai cavar cisterna. Você vai cavar cisterna. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento, você não vai. O texto diz: não verão vento e nem chuva. Você vai ver a água. O jeito que Deus vai trabalhar, Ele vai manifestar a vitória na sua vida. Isso aqui, para finalizar, é uma forma de cavar cisternas. Cavar cisternas. Nós vamos entrar no jejum. Nós vamos entrar na oração. Talvez você está numa guerra. Talvez na guerra pelo seu marido. Talvez na guerra pela sua esposa. Talvez na guerra pelo seu filho. Talvez na guerra pela sua filha. Talvez você esteja na guerra comercial. Talvez na guerra profissional. Talvez você está aí na guerra. E você está se vendo nesse momento necessitando de água, necessitando de algo. E Deus manda dizer para você: cave cisterna,
agarre firme toda e qualquer possibilidade que tiver à sua volta. Cave cisterna, porque a água vai chegar. Você não vai ver vento e nem chuva, mas Deus vai manifestar na sua vida a resposta. Quer fechar contrato grande? Coloca a sua empresa em ordem. Põe a sua empresa em dia. Pague os tributos que tem que pagar. Se você não sabe como fazer, vai falar com o Daniel Ferraz. É um contador que nós abraçamos aqui toda segunda-feira na reunião de profissionais. Tem nos ajudado e muito. Vai lá, fala com ele. Você quer fechar contrato grande, mas você não arruma a sua empresa. Você quer fechar contrato grande, mas você não coloca a sua casa em dia. Vai resolver sua vida. Vai fazer currículo. Mas, pastor, não tem computador em casa. Pastor, procura a Rafaela. Nós fazemos currículo aqui, nós imprimimos, damos 4, 5, 6, 10 folhas para a pessoa impressa do currículo, montamos o arquivo, mandamos o arquivo para a pessoa. Vai. Não fique parado. Cave cisternas. Está com problema no casamento? Vai buscar ajuda. Não fique parado, não espere o casamento acabar para depois querer falar de ajuda ou falar que ninguém ajuda. Se está precisando, vai buscar ajuda. Cave cisterna, porque a água vai chegar. Não se esconda, se apresente, porque Deus vai te dar respostas. Se tiver cisterna, a água chega e fica. Se não tiver cisterna, fica todo mundo sem nada. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar e buscar em Deus sobre a sua vida, a força para você cavar cisternas, a força para você trabalhar, criar possibilidades. Crie possibilidades. Não encoste, não pare, não desanime. Deus vai te responder. Pastor, mas está doendo, está difícil. Aguenta firme, porque Deus vai te abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã nesse momento. Oro, Deus, porque talvez essa era a palavra que tanto essa pessoa estava esperando, tanto essa pessoa estava precisando. Eu oro, Deus, porque talvez essa mãe já não aguenta mais chorar. Eu oro, Pai, porque talvez essa mãe está vivendo dias difíceis, mas muito difíceis. E eu oro para que ela tenha forças para cavar cisternas. Eu oro por esse pai, em nome de Jesus. Eu oro por esse profissional que está sofrendo tanto nesses dias. Eu oro, Deus, por esse homem, por essa mulher. E eu quero declarar: muitas e muitas cisternas serão cavadas. A água vai chegar. Vai chegar de um jeito e numa hora e num momento que ele menos espera. Mas ela vai chegar. Em nome de Jesus. Você recebe?
Se você recebe, diga amém. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor.